Paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, diretamente aqui do nosso templo de Vida e Esperança. Queremos dar a todos os irmãos que estão nos assistindo, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Neste momento, irmãos, nós estamos aqui reunidos para compartilharmos mais da Palavra de Deus. Nós temos visto desde sexta-feira a palavra esperança em tempos de crise. E hoje nós vamos falar sobre o tema Nossa Esperança promove a unidade. A palavra do Senhor, no Salmo 133, versículo 1, ela diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a nossa união em Cristo Jesus, que é agradável aos olhos de Deus. E neste momento eu quero convidar a você que está nos assistindo para que nós nos coloquemos na presença do Senhor, para que nós, neste momento, abramos os nossos corações, os nossos temores, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas dificuldades. Vamos colocar tudo na presença do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre este momento de reflexão e oração. Em nome de Jesus, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos os que estão assistindo, sobre todo o povo de Deus, especialmente aos nossos irmãos, aqui da Vida e Esperança, mas a todo o povo de Deus que está nos assistindo neste momento, em todos os lugares. Em Atibaia, nós temos a certeza que tem irmãos assistindo lá, em Ubirajara. Em nome de Jesus, vamos orar neste momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és poderoso, digno de glória, de honra e adoração, Senhor. Neste momento, nós nos reunimos aqui, Senhor Jesus, para adorarmos o Teu nome, para celebrarmos a Ti, ó Deus, porque Tu és merecedor de todo louvor, de toda glória, Deus. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor tem estado, Senhor, no controle desta situação, Senhor, destes momentos, Senhor Jesus, e tem, Senhor Jesus, nos permitido, Senhor Jesus, termos uma viva esperança em Ti, Senhor Jesus, renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, ó Deus, e temos a certeza, ó Deus, que Tu és aquele, Senhor, que nos une, Senhor, no mesmo corpo, no mesmo espírito, numa mesma família, ó Deus. E é por isso que nós oramos, Senhor, em favor de cada irmão, em favor, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo agora, Deus, em nome de Jesus. Tu és santo e poderoso, Senhor. Todos os nossos pedidos, ó Deus, todas as nossas súplicas, ó Deus, são colocadas agora diante de Ti, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais, ó Deus, do que nós pedimos ou pensamos, Senhor, segundo o Teu poder que opera em nós. Completa, Senhor, a Tua obra na vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Senhor Jesus. Abençoe grandemente, Senhor, aqueles que estão necessitados, ó Deus, suprindo as necessidades de cada um. E faze-nos, ó Deus, compreender e entender, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele é maravilhoso. E o Senhor está presente aqui conosco, está presente aí com você, porque a palavra de Deus diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, eu estou no meio deles. E nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar, continuando a nossa série de mensagens Esperança em tempos de crise. Nós vamos falar sobre Nossa Esperança promove a unidade. Na sexta-feira, o presbítero Edgar, ele trouxe a palavra com o título Nossa Esperança tem nome. O pastor Arley ontem trouxe a palavra com a nossa esperança é viva e nos motiva à santidade. E hoje nós vamos falar que ela promove, que a nossa esperança promove a unidade. E nós estamos aqui, unidos pela graça de Deus, unidos porque é a vontade de Deus. Nós sabemos, irmãos, que
muitos irmãos estão com um desejo de congregar, né? E nós esperamos em Deus, né, que logo nós possamos estar todos juntos, né, reunidos, louvando a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque com certeza, irmãos, essa situação é passageira. O Senhor, Ele está no controle da nossa vida. Eu quero já desde já agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero agradecer, irmãos, aos irmãos que, mesmo em meio a essa situação em que estamos vivendo, mesmo em meio às dificuldades, os irmãos têm sido fiéis nos dízimos e ofertas, né? Têm nos procurado, têm feito a sua contribuição para que a obra de Deus continue caminhando, né, ainda mais nesse tempo. E nós novamente, né, renovamos, né, os avisos que nós temos dado, né? Se você está passando por dificuldade, entre em contato conosco. A igreja, né, com certeza, irmãos, vai ter o prazer, né, de te ajudar. Então entre em contato conosco através do WhatsApp, fale comigo, com o pastor, com o presbítero Edgar, né? E se Deus, conforme Deus nos permitir, nós estaremos ajudando, né, os irmãos que estão necessitando. Nós sabemos já que alguns irmãos já perderam o emprego, mas graças a Deus, né, o Senhor tem dado o sustento em meio a essa crise. Nós vamos meditar nesse tema. Nossa esperança promove a unidade. Unidade, irmãos, no dicionário, ela é definida como uma ação coletiva que tende a um único objetivo. Unidade é coesão, integração e união. Unidade, irmãos, ela não significa uniformidade, né? Não é que nós, sendo unidos, seremos uniformes, né? Teremos sempre a mesma vontade, o mesmo querer, mas significa que nós trabalharemos sempre com o mesmo objetivo, né? Já diz o ditado popular que a união faz a força, e se a nossa união estiver em Cristo, nós seremos mais fortes ainda, seremos vencedores. Na unidade, nós não nos tornamos iguais, as diferenças não desaparecem, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar juntos numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais. Mas aí a gente se pergunta: como pensar em unidade em um mundo globalizado, com uma cultura individualista, onde o outro não tem vez nem importância? Nesse mundo, a gente vive numa cultura individualista, em que as pessoas buscam o seu próprio querer, o seu próprio prazer, né? As pessoas não pensam nos outros, a maioria das pessoas não pensam nos outros, né? A maioria das pessoas não dão importância aos outros. Mas como nós, como igreja, podemos pensar em unidade? Unidade, irmãos, é um assunto muito sério, é tão sério que Jesus, momentos, né, antes de ser crucificado, né, ele fez a oração lá no jardim do Getsêmani, e nessa oração o Senhor Jesus, ele clamou, né, pela unidade da igreja. Em João 17, versículo 11, está dito assim: eu já não estou mais no mundo, que o Senhor, ele ia entregar a sua vida, né? Hoje, né, é conhecido como o Domingo de Páscoa, né, em que muitos cristãos comemoram, né, a morte e a ressurreição. Jesus ressuscitou, ele vive, glória a Deus. E essa é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança viva. E neste momento, irmãos, ele orou: eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então esse foi o pedido que Jesus fez naquele momento, antes da crucificação. Ele pediu que o seu povo, os seus discípulos, né, já pensando em nós, pensando na igreja do futuro, que nós fôssemos um, como ele é com o Pai. Esse é o desejo do Senhor. A própria palavra de Deus, ela diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o amor entre os irmãos,
né? O amor na igreja, né? A união da igreja é a prova de que nós somos discípulos do Senhor. E aí a gente volta lá no versículo que a gente leu no início: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Esse salmo aqui, ele diz que é bom e agradável. É bom e agradável para quem? É bom e agradável aos olhos de Deus. Deus tem prazer na união do seu povo. Deus tem prazer em que nós vivamos unidos. E é bom e agradável para nós também. Quando nós aprendemos a viver em união, nós temos benefícios, nós tiramos benefícios, né, de vivermos em união. Mas como nós sabemos se a igreja é unida? É quando todos os seus membros vêm ao culto, quando todos oram, quando todos entregam o dízimo, é quando todos tomam a ceia. Será que é assim que nós sabemos que nós somos unidos? Nisso também, com certeza. Mas é nos momentos de dificuldades, né? Nos momentos de necessidades, nos momentos de dificuldades financeiras, no momento em que necessita fazer alguma coisa na igreja, no momento em que pessoas estão carentes, né? De apoio, de ajuda. É nesses momentos que nós vemos que a igreja vive em união, quando ela se mantém unida, quando no momento de adversidade, ao invés de desistir e desanimar, permanecem fiéis ao trabalho que assumiram, permanecem fiéis à responsabilidade diante de Deus. E uma igreja, irmão, só se mantém unida quando ela continua a ter como seu alvo, como seu centro, o Senhor Jesus. Quando o centro dessa comunidade é o Senhor Jesus, quando o centro dessa comunidade é o reino de Deus, quando o centro dessa comunidade é o Evangelho de Cristo, quando essa comunidade vive na comunhão do Espírito, essa igreja é unida dessa forma. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele nos recomendou, né? Ele nos advertiu, né? Recomendou à igreja que a igreja devia se manter firme, perseverante diante das adversidades, porque a palavra de Deus diz que nós passamos, e neste mundo, né, teremos aflições, vamos passar por adversidades, por dificuldades, por lutas, mas a igreja deve se manter unida, deve se manter firme, deve se manter perseverante, desafiando, né? Eles foram desafiados a se manterem firmes e perseverantes, sempre alegres, orando incessantemente e dando graças a Deus em todas as circunstâncias. Sempre alegre, não porque nós não passamos por momentos de tristezas, muitas vezes por momentos de derrotas, mas porque, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, nós temos a alegria da esperança, da superação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa esperança, né, como nós já aprendemos, ela nos move a continuarmos, a andarmos, a perseverarmos, a continuarmos firmes, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela se cumpre. Orando, pois uma comunidade que não ora, ela está propensa a cair na tentação de achar que não precisa de Deus. Então nós devemos sempre orarmos, buscarmos a presença de Deus, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor em nossa vida. É Ele quem pode solucionar os nossos problemas, é Ele que pode resolver toda e qualquer situação, porque afinal Ele está no controle de todas as coisas, e dando sempre graças a Deus, porque Deus, Ele tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco nos momentos de aflições, nos momentos de tristeza, o Senhor está ao nosso lado. A palavra de Deus diz que quando nós passamos pelo vale de sombra e morte, o Senhor está conosco, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso ajudador. Glória a Deus. Então nós devemos aproveitar a oportunidade, quando nós estamos juntos, unidos, de agradecermos a Deus, de louvarmos ao Senhor por tudo que Ele tem sido na nossa vida.
A palavra de Deus, ela demonstra que essa união ela existia na igreja primitiva. Lá em Atos 2 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E Atos 2,42 diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, irmãos, a união, a unidade da igreja é o maior atestado de que nós somos servos de Deus, de que nós somos pertencentes ao Senhor Jesus. E Paulo, ele falou muito sobre a união, né? Principalmente sobre a união, ele trouxe a imagem do corpo, né? Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós devemos viver unidos. Cada um tem a sua função. E essa função deve ser exercida em amor. Em Romanos 12, versículo 4, ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Glória a Deus. E lá em Pedro, que nós estamos estudando, né? Pedro, ele enfatiza a unidade espiritual da igreja de Deus. Ele enfatiza a nossa unidade em Cristo. E para isso, ele traz 4 retratos, né, da união, do que simboliza a nossa união em Cristo. O primeiro é que nós somos filhos, membros da mesma família. 1 Pedro 1, a partir do versículo 21, diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, né? Pedro, aqui nesse versículo, ele fala que nós fomos chamados, né? Fomos chamados para vivermos o amor fraternal, o amor entre irmãos, um amor não fingido. Nós devemos amar aos nossos irmãos, né? Ardentemente, com um coração puro. Por quê? Porque nós somos membros da mesma família, nós fomos gerados nessa família. A palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, nós somos filhos de Deus. Deus nos tornou seus filhos e nós pertencemos agora à família de Deus. Pertencemos a essa família para vivermos em amor, cada um ajudando ao próximo conforme puder, mas sempre tendo muito amor em nosso coração. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus em nosso coração, em nossa vida, nos dá esse testemunho de que nós somos filhos de Deus, né? Deus é o nosso Pai, e se todos nós somos filhos, nós somos membros da mesma família. Em Efésios 2,19, Paulo ele ainda diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Glória a Deus. Olha que privilégio nós temos. Olha que bênção. Nós somos filhos de Deus e somos da família de Deus. Deus tem nos abençoado. Deus tem
estado conosco e tem dado esse testemunho pelo Espírito de Deus ao nosso coração, que nós somos família de Deus. Então, nós devemos viver a nossa unidade como família, né? Por quê? Porque a maioria das famílias, né, se amam, né, vivem em conjunto, né, compartilham coisas, mesmo à distância, né? Nesse momento em que todos estão nas suas casas, né, nós temos percebido que muitos grupos de famílias estão muito ativos, né? Por quê? Porque mesmo distante nós nos amamos, e nós devemos ser assim também na família de Deus, na igreja de Deus. Além disso, Pedro, ele diz que somos pedras do mesmo edifício. Ele compara cada um de nós a pedras. Ele diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Glória a Deus. Pedro, ele compara cada um de nós a pedras, né? Mas não simplesmente pedras, né? Quando Jesus ele olhou para Pedro, né, naquele momento em que Jesus confrontou a Pedro, ele falou assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Aqui nesse versículo fala que Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra principal, e nós, como Pedro, somos as pedras, pequenas pedrinhas, né, que são usadas para edificar essa casa espiritual. Mas o nosso fundamento é Cristo. O nosso fundamento, né, o nosso alicerce, a nossa base é Cristo. É Ele que dá sustentação a essa casa espiritual. É Ele que dá a sustentação, né, à casa de Deus, né? E nós louvamos a Deus, porque não somos nós que mantemos essa casa. Quem sustenta essa casa é o Senhor Jesus. É Ele que está colocado como o alicerce. Mas cada um de nós temos a nossa posição, o nosso lugarzinho. Nós somos como pequenos tijolos, né, que são colocados numa construção. E individualmente, o tijolo não pode ter muito valor, mas quando ele está colocado na parede, quando ele está colocado num edifício, grandes edifícios são edificados com esse tijolo que individualmente, aparentemente, não tem valor, mas nós sabemos que nós somos edificados como a casa de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito. Então nós somos edificados casa espiritual. Somos pedra do mesmo edifício, e nós louvamos a Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos esse pequeno tijolo, essa pequena pedra, que é a cada dia edificada na casa espiritual do Senhor, a casa espiritual em que no final dos tempos Ele vem para habitar, né? A Jerusalém celestial. Nós somos a Jerusalém celestial. Além disso, irmãos, Pedro, ele utiliza também a figura de sacerdotes. E diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos viver a unidade como sacerdotes também. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, né, existia o grupo de servos de Deus que eram sacerdotes, né? Eles eram todos membros da mesma família, e eles exerciam o sacerdócio
no templo, né? Qual que era a sua função? Era interceder em favor do povo na presença de Deus. E aqui diz que a nossa função como sacerdócio santo, né? Nós vivemos o que é conhecido como sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa de um intermediário para se chegar a Deus. Você é um sacerdote. Você tem a função, você tem a responsabilidade, você tem o dever de se chegar diante de Deus, e levar outros, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, de anunciar o nome do Senhor. Essa é a nossa função como sacerdócio real. Somos sacerdotes nesse templo. A nossa função de anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas, daquelas pessoas que muitas vezes estão vivendo ainda em trevas, que não conhecem a palavra de Deus. Nós, como sacerdotes de Deus, temos essa função de anunciarmos a palavra de Deus, de levarmos outros ao conhecimento da palavra de Deus. Nós somos sacerdotes nesse mesmo templo. E por fim, Pedro, ele diz que nós somos cidadãos da mesma nação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Nós que não éramos povo, nós que éramos muitas vezes rejeitados, abandonados, vivendo nas trevas deste mundo, nós fomos chamados para fazer parte de uma nação, a nação santa, o povo adquirido, o povo peculiar, o povo especial de Deus. Como da mesma forma em que o Senhor mandou Moisés até o Egito, e Moisés tirou o povo de Israel do Egito para levar a terra prometida, assim da mesma forma o Senhor Jesus tirou nós que não éramos povo, que estávamos dispersos, perdidos, e fez de nós uma nação santa, um povo adquirido, para que nós vivamos em unidade no Senhor Jesus, para que nós alcancemos a nossa Jerusalém, a nossa Canaã celestial, a terra que está preparada para nós desde a fundação do mundo. E falando em unidade, nós muitas vezes pensamos, o que impede a unidade? O que muitas vezes impede a unidade? Muitas vezes, irmãos, a unidade ela é impedida pelo desânimo. Quando nós estamos desanimados, nós não temos muitas vezes forças para virmos à casa de Deus, de buscarmos a comunhão com os irmãos diante do Senhor, ou então mágoas. Muitas vezes nós nos magoamos, Isso é natural. Por quê? Porque nós somos humanos, todos nós somos humanos, E muitas vezes, o pecado ainda vive em nós, E muitas vezes nós causamos mágoas em outros, ou ficamos magoados com a atitude de alguém. E isso impede muitas vezes a nossa comunhão, a nossa unidade. O orgulho também. Algumas pessoas são orgulhosas, Algumas pessoas não desejam viver em unidade, a unidade que a palavra de Deus requer, a unidade que o Senhor Jesus espera de nós. Muitas vezes nós somos egoístas, Nós somos individualistas, nós queremos receber sempre alguma coisa, mas não estamos preparados para dar nada, nunca. Então nós somos egoístas, ou muitas vezes nós somos descrentes, Nós não cremos na palavra de Deus, não cremos que se nós vivermos unidos, as coisas vão mudar em nossa vida. Nós devemos ser unidos, o casal deve ser unido, a família deve ser unida e a igreja deve ser unida. Quando nós vivermos em união, quando nós expressarmos verdadeiramente essa união,
que o Senhor tem para nós, nós vamos ver maravilhas acontecerem, né? Porque a palavra de Deus diz assim: como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama a seu irmão? Então, irmãos, essas coisas impedem muitas vezes de que nós vivamos essa união que a nossa esperança, o Senhor Jesus, tem para nós. A unidade, como a unidade se externa, a nossa união, a nossa unidade, ela se externa como? A palavra de Deus tem muitos exemplos, né? Quando nós amamos e honramos uns aos outros, né? O amor é o principal. Quando nós amamos, né? Quando nós amamos ao nosso irmão, quando nós honramos aqueles que merecem a honra, né? A palavra de Deus diz, né? Honra a quem merece honra, né? Quando nós servimos uns aos outros, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, quando nós suportamos e perdoamos, quando nós instruímos e aconselhamos uns aos outros, quando nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, quando nós oramos uns com os outros, quando nós admoestamos uns aos outros, quando nós somos hospitaleiros, quando nós consolamos aqueles que precisam ser consolados, quando nós edificamos aqueles que precisam ser edificados, quando nós levamos as cargas uns dos outros, quando nós lavamos os pés uns dos outros. O símbolo, né, da nossa unidade, do nosso serviço, é aquele momento quando na ceia do Senhor nós lavamos os pés uns dos outros. Mas aquele momento, irmãos, é apenas um símbolo, né? Esse símbolo deve estar vivo em nossa vida, em nosso coração. Paulo, ele diz assim, que cada um de nós tenha em mente não o que é nosso, mas o que é dos outros. Quando nós aprendermos a nos preocuparmos com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos irmãos na fé, com os nossos amigos, nós verdadeiramente estaremos vivendo essa unidade. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que Ele nos abençoe. Nós louvamos a Deus, né, por mais uma vez estarmos aqui nessa transmissão. O Senhor tem nos dado esta oportunidade, né, de estarmos reunidos todos juntos. E nós, neste momento, nós vamos orar, né? Hoje se iniciou uma nova semana, né? Nós aqui em São Paulo e outros estados continuamos na nossa quarentena, né? Então vamos evitar de sair e vamos orar, irmãos. Vamos colocar na presença do Senhor a cada dia, a cada momento. Vamos colocar na presença do Senhor para que Deus coloque as suas mãos, né? Venha abençoar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão enfermos, né? Lembremos dos pedidos que nos foram feitos ontem, né? Vamos orar em favor do Leandro, da Raquel, continuamos orando em favor da Luísa, né? Vamos continuar orando, porque nós temos a certeza que Deus é poderoso, né? Deus, Ele opera, Deus, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Vamos orar, irmãos, em favor de todo mundo, né? Vamos orar em favor do nosso país, em favor de todos os irmãos, irmãs em Cristo, todos os irmãos promessistas, né? Todos os irmãos aqui do nosso estado, que Deus continue dando apoio, suporte a cada um de nós pelo Espírito de Deus. Vamos orar também para que o Senhor nos dê uma excelente semana, né? Aqueles que estão trabalhando, que possam continuar trabalhando, que nós sejamos protegidos de todo o mal, porque o Senhor está conosco, Ele é o nosso ajudador. E vamos orar em favor de todo mundo, né? Para que a cura ou a vacina para essa enfermidade seja descoberta logo e que para que nós possamos voltar à normalidade, nos reunirmos aqui no nosso juntos, né, em unidade aqui no templo e louvarmos juntos ao Senhor. Nós temos a certeza que muitos vão dar testemunho desse momento que nós passamos, porque o Senhor continua operando. Então vamos orar neste momento. Deixa eu só ligar um fundo musical aqui. Nós estaremos orando
coloque diante do Senhor as suas petições, seus desejos, né? E na sexta-feira nós estaremos aqui novamente, né? Aprendendo mais da palavra do Senhor. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo nós somos um só corpo. Em Cristo, ó Deus, nós somos uma só família. Em Cristo, ó Deus, nós somos a tua casa, a casa espiritual. Em Cristo nós somos o sacerdócio real, e em Cristo nós somos uma nação santa, um povo adquirido, um povo especial, escolhido, resgatado. Nós te louvamos, Senhor, porque tu estás no controle, ó Deus, de toda a nossa vida, Senhor Jesus. Se nós levantamos hoje, Senhor Jesus, é porque o Senhor nos deu condição. Se nós temos saúde, é porque o Senhor nos dá saúde, ó Deus. Se nós estamos enfermos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos consolando, e que tu és poderoso, Senhor Jesus, para agir poderosamente, ó Deus. Em nome de Jesus, coloque as tuas mãos, Senhor Jesus, sobre a vida da Luísa. Continua abençoando ela, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa também a vida do Leandro, ó Deus, filho da irmã Valda, Senhor. Esteja abençoando ele grandemente, Senhor Jesus, curando toda e qualquer enfermidade. Também a Raquel, Senhor, que está com pneumonia. Venha repreender este mal, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoando, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Jesus, a cada família, Senhor, do teu povo, ó Deus, que as tuas mãos, que as tuas bênçãos estejam sendo derramadas, ó Deus, abundantemente sobre a vida de cada um, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, continua nos abençoando, Senhor Jesus, porque a nossa esperança está em Ti, ó Senhor Jesus. A nossa esperança, Senhor, está em Ti, Tu que és o Deus vivo e poderoso, ó Deus. Abençoa o Teu povo, supre, Senhor, as necessidades, Senhor Jesus. Abre, Senhor, a porta de emprego àquele que está necessitando, ó Deus, em nome de Jesus. Dá provisão àquele que está precisando, ó Deus, em nome de Jesus. Proteja-nos, ó Deus, de todo mal e nos dê, ó Deus, uma excelente semana, Senhor. Que na sexta-feira nós possamos nos reunir novamente para louvarmos o Teu nome, para aprendermos mais, Senhor Jesus, da Tua palavra, em nome de Jesus. Esteja com cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada irmão, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, neste momento, nós estamos terminando este momento de louvor, agradecidos a Deus. Amém? Quero dizer obrigado a todos que estiveram conosco, que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus